Rebeca, eu fui preso em flagrante. E agora? Como é que eu me porto lá na delegacia? Quem é que vai ser ouvido? Para onde é que de fato eu vou ser levado? Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é quem pode prender em flagrante, quem pode ser preso em flagrante. Quem que pode prender em flagrante? Qualquer do povo pode prender em flagrante, mas o mais comum é que a polícia prende em flagrante. Porque quando a gente vê o cometimento de um crime, a gente liga para quem? Para a polícia. É a polícia que se encaminha ao local e prende em flagrante, certo? E quem que pode ser preso em flagrante? Está lá no artigo 302 do Código de Processo Penal. Quem está na hora cometendo o crime, quem acabou de cometer o crime, logo após o cometimento do crime é perseguido pela autoridade policial, ou quem logo após é encontrado com objetos que presumem-se ser do crime, certo? Então essas pessoas podem ser presas em flagrante. No comum a gente vê quem acabou ou quem está cometendo o crime no momento, certo? E aí o que acontece? Quando a polícia chega ali, vai haver a prisão-captura, que é a prisão daquela pessoa que está ou que acabou de cometer o crime. Vai algemar essa pessoa, certo? Se necessário, vai algemar, vai capturar, para que se coloque ela na viatura e leve para a delegacia. É nesse momento dessa captura que o policial tem que te informar o direito de permanecer em silêncio. Por quê? Porque essa não é a hora de você falar nada, absolutamente nada ali. Você só deve falar, se for a melhor tese defensiva para o momento, se o seu advogado disser que é para falar. E aí você vai ver se você confessa, se você nega ou se você fica em silêncio. Então a polícia ali naquela hora, a autoridade policial, aquele policial ali deve te informar que você tem o direito de permanecer em silêncio. Por quê? Porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. É um direito constitucional de todo e qualquer cidadão brasileiro, certo? E aí o que acontece? Houve a prisão e captura, você vai ser encaminhado à delegacia. A polícia vai fazer algumas averiguações ali para saber se a vítima está viva, se não for um caso de homicídio, e se tem testemunhas. E essas pessoas vão ser encaminhadas para a delegacia. O delegado lá, ele vai ouvir os condutores, certo? Ou seja, ele vai ouvir aquelas pessoas que te conduziram, ou seja, os policiais que te conduziram para a delegacia, para saber deles a versão dos fatos. E ele vai averiguar se não houve excesso, se não houve um abuso ali de autoridade na hora dessa prisão, porque qualquer coisa desse tipo vai gerar a ilegalidade da prisão. Ele vai ver se aquela prisão de fato se deu de forma legal, porque se ela foi ilegal, lá na audiência de custódia, se você acabar ficando detido, vai ser relaxada essa prisão e você vai ser colocado em liberdade. Ele vai ouvir esses condutores, ele vai ouvir a vítima, se possível, e testemunhas, se houver, e vai ouvir você por último. Mas, Rebeca, eu acabei de chegar na delegacia, meu advogado ainda não chegou. Quando você chega à delegacia, a sua família deve ser avisada sobre a sua prisão. E geralmente é a família quem procura o advogado, certo? Então, se a sua família já está procurando advogado, ou você já tem um advogado certo para isso, você espera esse advogado chegar de bico calado. Você não tem que conversar informalmente, você não tem que prestar o seu depoimento, ou seja, você não tem que falar no seu interrogatório sem a presença do seu advogado. Porque quando o advogado se encaminha para a delegacia, ele vai saber por você o que aconteceu e como se deu essa prisão, e ele vai conversar com o delegado. Ele vai também conversar com os condutores, certo? Para saber como houve, até para ver se ele percebe alguma ilegalidade. E ele vai conversar com o delegado, porque o delegado vai dizer provavelmente qual foi o cometimento do crime. E ele vai ver se vai ser uma questão de termo circunstanciado de ocorrência, que são para contravenções penais e crimes de menor potencial ofensivo, lá da Lei 9.099, que é com a pena de até 2 anos, em que você assina o termo, casca fora da delegacia, ou se vai ser um caso de APF. E se for um caso de auto de prisão em flagrante, são as penas maiores, o que acontece? O seu advogado ou a sua advogada criminal vai conversar com o delegado para saber se é caso dele liberar mediante fiança, porque até 4 anos o delegado pode arbitrar fiança, tá? Se vai ser um caso de fiança ou se ele vai manter você ali retido até a audiência de custódia. Então você vai para o seu interrogatório, depois que o seu delegado conversa com você, ou depois que o seu advogado conversa com você, conversa com doutores, conversa com o delegado, você vai para o interrogatório. E o seu advogado vai traçar a melhor estratégia para você. Se vai ser confessar ou se vai ser ficar calado. Se decidir ficar calado,
e não for caso de termo circunstanciado, nem for caso de fiança, liberdade provisória mediante fiança, você vai ficar retido e essa prisão vai ser encaminhada para o juiz IMP até no máximo em 24 horas para que tenha audiência de custódia dentro de 24 horas a contar do horário da prisão, em flagrante. E é nessa audiência de custódia que o juiz vai averiguar não os fatos do crime, mas os fatos como se deu essa prisão. Se essa prisão foi de fato feita do modo legalizado, como deve ser, e aí se ela foi feita, o juiz pode ou conceder a liberdade provisória por ser medida cautelar, ou se ele vê que há fundamentos do artigo 312 e 313, ele pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, e aí vai caber ao seu advogado, mediante documentos, fazer uma revogação ou até mesmo impetar um habeas corpus. Mas se o juiz perceber nessa audiência que a prisão de algum fato, de algum modo, teve alguma ilegalidade, ele vai relaxar essa prisão em flagrante. Ou seja, se a prisão se deu de forma ilegal, ou por abuso, ou porque de alguma forma material ou formal ela não foi feita corretamente, você vai ser colocado em liberdade mediante o relaxamento da prisão em flagrante, porque essa prisão em flagrante foi considerada ilegal. E aí o trâmite vai seguir, certo? Vai seguir o processo, e aí você pode ou responder o processo preso, ou responder o processo solto. Ou solto revogando a prisão preventiva, ou solto mediante liberdade provisória, que você vai ter que cumprir requisitos para que fique nessa liberdade provisória. Porque se você descumpre, ele pode se converter em prisão preventiva, então você tem que ficar atento a isso. Ou pode ficar em liberdade mediante relaxamento, se a prisão em flagrante se deu de forma ilegal, certo? Então, quando você chega à delegacia, a primeira coisa, entre em contato com familiares para que eles entrem em contato imediatamente com o advogado, para que o advogado te acompanhe lá, e bico fechado. Até você conversar com o seu advogado e saber a melhor estratégia ali, você não pode falar nem com os condutores, nem com vítima, nem com testemunha, nem com delegado, nem com papa. Você tem que ficar calado. Depois que o seu advogado conversar com o delegado, conversar com os condutores, que ele acompanhar esses depoimentos, aí sim, vocês vão traçar a melhor estratégia para, na hora do seu interrogatório, você saber se você fala, confessa, nega ou se você fica calado e deixa para falar a sua versão dos fatos lá na audiência, que é a audiência de instrução e julgamento. Porque a investigação vai continuar. E aí é o momento de você, se você não cometeu o crime, mas estava na hora errada, no lugar errado, você vai começar a produzir provas para provar a sua inocência, ou você vai traçar com o seu advogado a melhor estratégia. Não, eu vou deixar para confessar lá em juízo, eu vou ver alguns outros meios de prova, o que é que eu posso fazer lá em juízo. Você não é obrigado a falar nada no inquérito se você não quiser, porque você não é obrigado a produzir prova contra si mesmo.